E aí, gente, beleza? Como vocês estão? Espero que estejam bem. E estou aparecendo aqui hoje para gravar a famigerada tag dos 50%. Chegamos no meio do ano já, não é mesmo? E agora é o momento da gente fazer a nossa primeira avaliação aí de como estão indo as leituras até então, não é mesmo? Então, agora eu resolvi fazer essa tag das 50%, que já rola aí pelo BookTube há um tempinho, e eu estou, na verdade, um pouco nervosa, porque eu nunca fiz uma tag, é a primeira vez que eu estou gravando algo do tipo aqui. Espero que fique legal. E eu vou usar a tag dos 50% que eu vi lá no canal da Patrícia Lima. Ela acrescentou algumas perguntas, modificou algumas outras. Eu achei que ficou de uma forma bastante interessante para a gente usar aqui, que dá para a gente fazer um balanço bem completo aí de tudo que eu li até agora, como foram as leituras e por aí vai. Mas antes da gente começar, vou lembrar vocês de já deixar um curtir aqui no vídeo, que me ajuda demais. Se não for inscrito ainda, se inscrever aqui no canal, também vou ficar muito feliz. E também considere se tornar um membro do Clube VIP, o link vai estar aqui para os apoiadores, você ganha várias vantagens, me ajuda de forma gigantesca. E também aqui no box de descrição vai estar o link de todas as minhas redes sociais e também o link da Amazon, para você fazer compras por lá, que você também me ajuda demais. E o link também para o vídeo da Patrícia, que foi o que eu vi. Vou deixar ela marcadinha aqui para vocês darem uma olhada lá depois. Então vamos lá, antes da gente começar com as perguntas em si, eu vou falar um pouquinho de forma geral. Até agora, esse ano, hoje é dia 12 de julho, então estou contando até hoje, eu finalizei um total de 49 livros. É mais ou menos a mesma quantidade de livros que eu terminei até essa data no ano passado, então tá dentro. Apesar de eu ter tido vontade de ler mais do que isso, foi um ano bastante atípico aí para mim, então o ritmo até que foi bom, eu achei. Mas, de maneira geral, as minhas leituras não foram tão boas, tão proveitosas assim. Eu dei muita 4 estrelas esse ano e várias 3 estrelas, 2 estrelas e meia, 3 estrelas e meia, que não é o meu comum. Meu comum é geralmente o do 4 por 5 mesmo. E então eu diria que teve algumas perguntas aqui que foi até difícil de escolher, mas vamos lá, vou tentar responder tudo. Como muitos aqui já sabem, essa estante que fica aqui comigo, ela só tem livros não lidos, então a maioria dos livros que eu vou citar aqui hoje eu já li, então estão na minha outra estante, por isso dessa vez eu vou ter que colocar as capinhas aqui. Desculpa, eu sei que vocês gostam de ver o livrinho e tal, eu também gosto, mas dessa vez, para funcionar, terá que ser com as capas, beleza? Então, bora lá para a primeira pergunta, que é o melhor livro que você leu até agora em 2022. E eu achei que seria uma pergunta difícil de responder, mas como eu falei, as minhas leituras não foram tão boas, então só teve 2 livros que eu dei 5 estrelas esse ano. E eu deixei o cargo dessa primeira pergunta para depois do King, porque o outro livro que eu diria aqui, acho que até gostei um pouco mais do que depois, mas vai ficar para a pergunta 2, que eu já vou falar sobre ele. Mas depois foi um livro que me surpreendeu bastante e que eu li muito rápido e que eu gostei, assim, de uma forma geral, não tive muitas críticas e acabei dando 5 estrelas, então vou deixar esse cargo hoje para ele. A segunda pergunta é a melhor continuação ou finalização de série que você leu até agora nesse semestre. E aqui, então, vai entrar o outro livro que eu dei 5 estrelas e que eu acho que realmente, assim, no meu coração, eu sinto que é o meu favorito do ano até agora, que é Na Ondel, da Maria Turchaninov, não sei falar esse nome, mas é essa moça aí. Esse livro foi simplesmente incrível, me trouxe muitas sensações, me tocou de formas muito profundas, é um livro muito dramático, é um livro muito profundo, é um livro muito bonito, e sério, gente, foi incrível. Eu já tinha amado Maresi, que é o primeiro livro dessa trilogia, né? Mas esse segundo livro é, assim, indescritível, é realmente sensacional, uma obra assim que realmente tem que ser apreciada e entendida em todos os níveis. E sério, gente, vale muito a pena e foi incrível, amei. A terceira pergunta é o livro que mais te decepcionou esse ano. E até agora eu tive várias decepções, na verdade, mas eu acho que esse, que é uma leitura bem recente, aliás, que eu nem comentei dele aqui ainda, foi O Castelo Animado, que realmente não consegui curtir. Infelizmente, não funcionou comigo. Eu esperava muito desse livro, até porque eu acho esse box a coisa mais linda da vida, e eu só via todo mundo falando maravilhas desse livro.
e realmente não deu certo, não consegui bater o santo ali com o negócio, meio que achei chatinho, achei parado, não me interessei muito pela história, fiquei meio perdida, enfim, mas eu vou comentar melhor sobre ele nas leituras do mês de julho, eu acho, que foi agora no início do mês que eu terminei ele. Então, deixa para depois falar mais sobre ele, mas fica ele aí como o mais decepcionante, justamente por eu acho que eu esperava mais dele do que de outros livros que me decepcionaram esse ano. Então, por isso eu estou colocando ele por aqui. Em contrapartida, temos a quarta pergunta, que é o livro que mais te surpreendeu esse ano. E aqui eu vou colocar o livro Todo Mundo Vê Formigas, da A.S. King, que na verdade não é um dos melhores livros que eu li até agora, mas que realmente me surpreendeu foi ele, porque era um livro que eu não dava nada, eu tinha ele aqui na estante, eu já tinha meio que desistido de ler ele, eu ia pôr ele para venda lá na Shopee, sem nem ter lido. Aí eu falei, quero saber, eu vou dar uma chance para esse negócio, porque ele é fininho, vai que dá certo, né? E eu gostei muito, adorei a história, apesar do que eu falei lá no vídeo que eu falei da leitura dele. Teve uns trechos ali que eu achei maçantes, que eu acabei pulando umas partes ali de memórias e sonhos que ele tinha do personagem, mas no geral a história funcionou muito bem e eu gostei muito e me surpreendeu demais. A próxima pergunta é o livro que você abandonou esse ano e para quem me conhece sabe que eu não tenho problema com abandonar livro, eu abandono mesmo. E esse ano eu abandonei apenas dois, ou nossa, dois, não sei, depende do ponto de vista, não é mesmo? Mas um deles é bem polêmico, que é o 1984, do George Orwell, que eu comecei a ler e não rolou para mim. Infelizmente, clássicos não são o meu forte. Aliás, tem outra pergunta aí sobre clássicos que não é comigo, não adianta insistir. Então, por enquanto, pelo menos, eu tô bem de boa e não consegui ler 1984, achei chato, abandonei. E outro livro foi Trilha Sonora para o Fim dos Tempos, que é um livro que acho que eu nunca vi ninguém falar sobre. Eu recebi ele numa caixa do Scooby como livro extra e eu comecei a ler, acho que eu li o primeiro conto, eu li um livro de contos e tava achando chato pra caramba, larguei também. Foi mais ou menos na mesma época, acho que eu também não tava muito bem. Então foram esses dois livros aí abandonados. E eu tenho um livro meio abandonado aqui, que tá parado, que eu comecei a ler em fevereiro e não terminei até hoje, que é o livro 2 de Mistborn, que é o Poço da Ascensão. Então, mas esse aí eu ainda pretendo terminar, então não estou considerando como abandonado. A pergunta 6 é novo autor favorito e aí esse ano eu já conheci vários autores novos, aliás, eu estava pensando em fazer um vídeo, porque eu tenho uma planilha com muitas estatísticas das minhas leituras. Eu estava pensando em fazer um agora no meio do ano, para comparar com o final do ano, mas me falem aqui nos comentários se vocês acham que é interessante, ou se eu deixo só para o final do ano mesmo. Mas lá eu consigo ver que eu li muitos novos autores esse ano, mas para essa pergunta eu vou escolher o Robert Brindza, que acho que de todos os novos autores que eu li, foi o que mais me surpreendeu e o que mais me deixou com vontade de ler outros livros dele. E também eu vou dar uma citação aí para Taylor Jenkins Reid, que eu li o primeiro livro dela esses tempos atrás, no mês de junho, que ainda não saiu o vídeo de lidos, mas vai sair aí em breve. E eu gostei bastante e fiquei bastante curiosa para ler os outros livros dela também. Então, vou colocar os dois aí. A sétima pergunta é novo livro favorito de autor favorito, então eu vou entender aqui como um autor que eu já lia antes, que eu já conhecia. E eu vou colocar Pequenas Grandes Mentiras, da Liane Moriarty, que acho que foi um dos melhores do ano também até agora. E eu já tinha lido outras coisas dela e gostado muito, então super aprovei. Pequenas Grandes Mentiras foi ótimo. Comecei a ver a série, mas ainda não terminei, né, que é adaptada do livro. Mas o livro foi sensacional e recomendo demais. Oitava pergunta, seu personagem favorito mais recente? E para essa, na verdade, eu não sou muito de ter personagens favoritos, não é muito comum eu gostar tanto assim de personagens, mas eu vou ter que colocar aqui o Nick de Heartstopper, porque ele é incrível e me identifico muito com ele e acho ele um fofo, então acho que para essa pergunta não tem personagem aqui que se encaixaria melhor do que ele.
A nona pergunta é um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre, e eu fui analisar aqui as minhas leituras até agora e percebi que nenhum me fez chorar, na verdade. Não é tão comum também eu chorar com livros, mas acho que um livro que me emocionou e talvez tenha derrubado uma ou outra lágrima ali de emoção foi Se a Casa 8 Falasse. Então, vou deixar ele aqui nessa pergunta, mas chorar mesmo não aconteceu. Talvez na Ondel também tenha derrubado algumas lágrimas aí em algum momento, mas não sei, não diria que chorar. Então, essa foi difícil de responder, mas vou dar essa categoria para Se a Casa 8 Falasse. A 10ª pergunta é o contrário, então um livro que me deixou feliz no primeiro semestre, e eu não sei se feliz é uma boa definição, mas eu escolhi aqui um livro que eu achei muito divertido, que eu dei muita risada e que levantou o astral, vamos dizer assim, que foi Samantha Sweet, Executiva do Lar, da Sophie Kinsella. Sophie sempre é uma ótima ideia, né, para se divertir, e dei altas risadas com a Samantha. Samantha é uma personagem muito legal também, ela poderia entrar aí numa das favoritas, ela é muito engraçada, e as situações que ela passa, assim, nesse livro são impagáveis, gente, é muito legal, gostei bastante, então vou falar que ele me deixou feliz. Pergunta 11, um livro que fugiu da sua zona de conforto, e essa também foi bem difícil de responder, porque como eu leio um pouco de tudo, é difícil dizer que eu tenho uma zona de conforto, na verdade, eu sempre estou lendo coisas diferentes, mas acho que desse primeiro semestre, o que mais fugiu, assim, do normal, do que eu leio, do geral, um gênero que eu leio pouco, que é o drama Ciclite, foi Os 100 Anos de Leni Margot, que talvez se não fosse o projeto lá do Clube VIP que ele está participando, eu não teria lido. Foi uma leitura legal, mas realmente o Ciclite não é o meu forte, então não consigo gostar tanto assim, mas foi legal e diria que talvez ele seja o que mais me tirou, e justamente por eu ler bastante variedade de coisas. Então é muito raro eu ler alguma coisa que eu nunca leio, sabe? Então o mais diferentão aí acho que foi ele. A pergunta 12 é clássico favorito lido nesse semestre, e igual eu já falei para vocês, clássico não é comigo, então não li nenhum. O único que eu tentei ler foi 1984, que é um clássico da distopia, ficção científica, mas eu abandonei, então essa pergunta vai ter que ficar sem resposta. Eu realmente não li nenhum clássico nesse primeiro semestre. Pergunta 13 é o gênero literário mais lido nesse semestre, e essa também é uma informação que eu tenho lá na minha planilha, então, que eu falei para vocês. Aliás, não deixem de comentar aqui se vocês acham que é legal fazer o vídeo agora no meio do ano, com as estatísticas de leitura até agora, mas eu descobri lá, então, que o gênero que eu mais li esse ano até agora foi drama, com um total de 8 livros lidos dentro do gênero. Então, foi legal. Eu gosto muito de drama, é um dos meus gêneros favoritos mesmo, e faz total sentido. Se eu não me engano, no ano passado também foi um dos mais lidos por mim durante o ano todo. E quando eu digo drama, eu quero dizer dramas familiares, tá? Geralmente eu separo bem separadinho os gêneros lá na planilha. Então, Ciclite, por exemplo, que eu falei aí dos 100 anos de Leni Margot, não ficam nessa mesma categoria. Então, dramas são dramas familiares. 14ª pergunta, conto ou novela favorita que leu esse semestre? E também analisando aqui, eu percebi que eu não li nenhum livro de contos esse ano, e nenhuma novela também, que seria acho que seria um livro mais curto, né? O único que eu consegui encaixar aqui foi Depois do King, que é o mais curtinho, acho que ele tem 180 ou 190 páginas dos que eu li até agora. Então, é uma pergunta também que vai ficar meio encaixado aí com um livro repetido, porque realmente não tenho o que colocar nessa categoria. A próxima é algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas quer muito. Para quem conhece também sabe que eu não sou muito de acompanhar lançamento, de ler assim que lança, então eu não ligo muito para isso, na verdade. Eu leio bastante coisa bem variada de anos, muitos anos atrás, de hoje em dia, enfim. Então eu não estou muito ligada no que foi lançado aí no primeiro semestre. Mais um que eu sei que foi lançado esse ano e que eu tô com muita vontade de ler é Cidade nas Nuvens, do Anthony Doerr, eu acho que é esse o autor. Eu ainda não li nada desse autor, mas eu fiquei muito curiosa com a ideia desse livro, parece ser uma coisa muito louca e muito interessante, então vou colocar ele aqui. Mas, como disse, não ligo muito, e se der para ler esse ano, deu. Se não der também, não tem problema, em breve a gente lê.
A próxima é um complemento dessa, que é o livro mais aguardado do segundo semestre. E, novamente, eu não tô ligada no que vai ser lançado, porque realmente eu não me importo, tá? Então, tanto faz para mim, porque eu não vou ler quando lançar mesmo, provavelmente. Mas tem um livro aí que vai sair, eu acho que agora nesse segundo semestre, e que eu tô bastante curiosa para ler, que é o Mansão Gallant, da Avi Schwab, e parece ser bem interessante também, vi bastante gente falando muito bem dele, então fiquei curiosa. Vou ler esse ano? Vou comprar esse ano? Provavelmente não, mas um dia ele vem aí, com certeza, e vou deixar ele por aqui nessa pergunta. O próximo é o livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano. E nessa eu vou responder um livro bem diferente. Esse é um livro que ainda está comigo, porque eu ainda não li. Mas eu acho esse livro a coisa mais linda da vida. Eu nunca vi ninguém falar desse livro. Eu juro que eu comprei por causa dessa capa. E é o Relógio de Estrelas, A Mariposa das Sombras, da Francesca Gibbons. Gente, eu acho isso aqui a coisa mais preciosa da vida. Essa lombada, então, também é a coisa mais linda, meu Deus, sério, acho isso aqui perfeito. Mesmo não sendo capa dura, não tem nada demais na edição. A edição, não sei se ela é ilustrada ou não, acho que nem é. Então, é só pela capa mesmo, eu diria que esse aqui é o livro mais bonito que chegou aqui esse semestre. Mas teve muito livro lindo que chegou aqui, mas sério, gente, que preciosidade essa capa. Nem sei mais que número é a pergunta, mas a próxima é a melhor adaptação cinematográfica que você assistiu esse ano. E, gente, assistir adaptação realmente não é comigo, ainda mais cinematográfica. Série ainda tem mais chance de eu ver, agora filme não gosto, acho só decepção, só para passar raiva, enfim. Mais uma que eu não posso deixar de citar, que eu amei, todo mundo amou, todo mundo comentando ela, aliás, é Heartstopper, né, que ficou incrível a adaptação, a primeira temporada da série tá maravilhosa, coisa mais fofa da vida, super fiel aos quadrinhos, e os personagens ficaram maravilhosos. Gente, tudo na vida, aquilo lá. Então, vale a pena mencionar aí Heartstopper, que realmente é a única que eu consigo lembrar que eu vi e gostei muito. A próxima é meu vídeo favorito desse primeiro semestre, e como o meu canal começou esse primeiro semestre, né, não tenho muitas opções, mas o vídeo que eu mais me diverti gravando foi da classificação do King, que foi um dos últimos aí que saiu, eu vou deixar ele aqui no card. Mas foi muito legal de gravar, mais divertido do que eu esperava. E eu preciso gravar mais vídeos diferentes, né? Mais tags e coisas divertidas. Então, deem sugestões aí de coisas que eu posso gravar, porque vamos aí. E a última pergunta é: quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? E eu não sou de fazer muitas metas de livros específicos, né? Então, não tem muita coisa para dizer nessa aqui. Eu vou dizer, na verdade, os livros que foram escolhidos lá pelos membros do Clube VIP, lá pelas apoiadoras, para eu ler durante esse ano, que também tem vídeo aqui no canal, dos 24 livros escolhidos por elas. E eu só li 7 deles até agora, então shame on me, né? Eu preciso ler mais deles. E vou dizer, então, que os mais prováveis de eu ler aí no futuro bem próximo daquela lista, acho que Recursão, uma longa viagem a um pequeno planeta, pequena viagem a longo planeta, nunca sei o nome do grupo, do livro. Eu sei porque o pássaro canta na gaiola. Acho que esses aí são 3 daquela lista que são provavelmente as próximas leituras aí que eu vou fazer dela. E espero conseguir ler pelo menos metade, né? Daquela lista, para não passar tanta vergonha. Então é isso, gente. Essa foi a tag do 50%. Espero que tenha dado para ter uma ideia aí de como foram minhas leituras no primeiro semestre. Me conta aqui se você já leu algum desses livros, se você quer ler. Qual foi sua melhor leitura, sua pior leitura do ano até agora? E vamos ver, né, se essas respostas vão se manter aí para o final do ano. Estou ansiosa para saber. Então, não deixa de deixar um curtir aqui no vídeo, se inscrever aqui no canal, se tornar membro do Clube VIP, comprar com o link, acessar as outras redes sociais e tudo isso aí. Então, muito obrigada se você assistiu até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!